Boa tarde, companheiros, companheiras, companheiros, a todos presentes. Falo em nome do movimento da Frente Socialista Revolucionária, o MFSR, composto por algumas organizações que quantitativamente pequenas, de grande expressão política e de grande contribuição política, como a Emancipação Socialista, o SOB, Corrente Socialista ou Barbárie, a Corrente Revide Comunista de Brasília, o grupamento Movimento Socialista Independente do Pará, os grupos independentes do Rio de Janeiro, do Paraná, e, nesse sentido, a Juventude Já Basta, que também assina nossas teses. E, nesse sentido, eu queria dizer para vocês que o que a gente pensa, e a contribuição que a gente gostaria de trazer a esse congresso, que parte de uma reflexão das possibilidades reais que a CSP com lutas tem no próximo período, mas para aproveitá-las depende muito de nós e particularmente do bloco majoritário que a dirige. A ofensiva total do imperialismo, junto com a resistência cada vez mais acirrada do movimento de massas mundial, vide os exemplos de Minneapolis, as grandes manifestações pró-Palestina, agora o Mouking ou as manifestações contra a guerra no interior dos Estados Unidos, tem levado a uma polarização cada vez maior do processo da luta de classes mundial e um aumento das contradições entre as classes. Nesse processo, o imperialismo americano tem amargado algumas derrotas importantes, como em Minneapolis mesmo, como, por exemplo, fruto da divisão da burguesia, a derrota na Suprema Corte em relação ao tarifaço, e agora, recentemente, os vexames acumulados no Irã com sucessivas derrotas parciais, o que mostra que o imperialismo pode ser derrotado. No Brasil, o aumento dessas contradições se concretiza no pilar da necessidade cada vez maior que os de baixo têm que lutar e de uma necessidade cada vez maior que as correntes burocráticas têm de tentar impedir essa luta para manter a governabilidade do governo Lula e para manter os seus planos econômicos intactos. Essa polaridade do processo de lutas no Brasil abre um espaço dentro da conjuntura mundial que até agora nós ainda não experimentamos e que pode abrir oportunidades extremamente grandes para a CSP com lutas. Nesse sentido, nós dizemos que para aproveitar esse espaço é necessário a construção de uma frente de esquerda, juntando uma série de lutadores e ativistas independentes, que cada um de vocês sabe que tem nas suas bases e que não fazem parte da CSP com lutas, mas que estariam dispostos a entrar nos processos de luta e participarem de uma plenária nacional unificada dos lutadores e dos ativistas, chamada pela CSP, que a CSP encabece para o mês de maio. Uma plenária que arme essa vanguarda para as lutas em cursos e adote de um programa baseado em algumas plataformas gerais que nós elencamos em 5 pilares. Os pilares das lutas mínimas, econômicas, sociais, democráticas, contra as opressões,
o pilar da luta anti-imperialista, o pilar da luta contra a extrema-direita, o pilar da luta contra o governo e o Estado burguês, que se concretiza na luta pelo não pagamento da dívida, expropriação das grandes fortunas, contra os planos econômicos do governo Lula, pela revogação das contrarreformas e por aí vai. Essa plenária, votada esse programa, pode nos dotar da capacidade para enfrentar os desafios futuros. Mas, para isso, a direção majoritária precisa estar junto e querer votar essa plenária e não achar que a CSP, por si só, já representa a unidade da esquerda lutadora, a unidade da esquerda independente. Tudo isso, dentro de tudo isso, nós temos que destacar que a CSP, nesses 20 anos, teve o mérito de conduzir a central nos marcos da independência de classe e nos marcos de ter a luta direta como referência. Porém, essas questões podem estar em risco se nós não abandonamos uma certa postura hegemonista por parte da direção majoritária. Essa postura hegemonista, ao nosso ver, pode estar na raiz da grande crise financeira que nós estamos atravessando, na raiz da desfiliação de entidades importantes e da profunda insatisfação que o conjunto das correntes do bloco não majoritário tem atualmente dentro da CSP. Nesse sentido, nós enumeramos, por exemplo, uma questão que para nós não dá conta do ser dito pelo absurdo que é de delegados eleitos no Congresso passado pela proporcionalidade serem impedidos de cumprir a sua função por uma posição administrativa da direção majoritária que impediu que as resoluções da SEM fossem em datas onde esses trabalhadores que foram eleitos para a SEM pudessem participar e manteve invariavelmente a reunião da Secretaria Executiva Nacional às sextas-feiras à tarde. Esse é um absurdo de um desrespeito à soberania do Congresso, porque nós temos que dar todas as condições para aquilo que o Congresso deliberou ser realizado e não pode ter função administrativa que regule isso a ponto de impedir que se realize. Uma outra questão importante que nós queremos levantar... Quanto tempo eu tenho? Eu não ouvi. Uma outra questão importante que nós gostaríamos de levantar nesse 1 minuto que nos resta, mais duas questões. A questão de haver hoje uma determinada inércia, um determinado imobilismo em cargos dirigentes da CSP. A gente tem companheiros há anos em cargos dirigentes da CSP. Companheiros valiosos, alguns deles com os quais me dou muito bem, mas que outros lutadores, que outros revolucionários atuem e cresçam também em cargos importantes e, por outro lado, pode levar a um determinado olhar para a realidade desde um ponto de vista de cima e não de baixo. Por fim, nós queremos registrar que, diante das possibilidades que nós vemos para esse futuro próximo, fruto da realidade internacional e nacional, nós achamos que o Congresso deve ser mantido em 2 anos, para que o conjunto da base possa participar dessas discussões importantes. Valeu, obrigado, companheiro.